Olá, boa tarde. Boa tarde para você que me acompanha agora. Eu sou Gabriel Maia, sou aluno do Centro Universitário Claretiano. E nós estamos começando a nossa aula hoje, propriamente sobre a congruência, resto de divisão, mecanismos de calendários e datas. A proposta é desenvolver um trabalho de docência a respeito do ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, da disciplina de Teoria dos Números da licenciatura de Matemática do Centro Universitário Claretiano. Então, propriamente, nós falaremos um pouco sobre isso. E eu fiz um resumo na nossa aula de hoje, que será baseado no seguinte. Deixa eu avançar aqui. Desculpa, eu acabei não fazendo o índice dessa aula, me confundi com o outro arquivo. Mas assim, nós falaremos sobre, de fato, o que é a congruência, qual a função da congruência, qual a aplicabilidade dela, congruência linear, no caso, o que é o resto de divisão, porque é importante estudar isso, né? E alguns problemas de mecanismos de calendários e datas, dos quais a gente pode utilizar esse tipo de conhecimento e de estudo para desenvolver a solução disso, né? Todo mundo que é da área de exatas sabe razoavelmente sobre isso, a importância disso, e com isso demonstrar. Então a gente vai começar falando sobre a origem, né? A origem, onde começou, onde surgiu a congruência, quem foi o responsável pelo desenvolvimento disso, tá? Então as congruências lineares, né? Como surgiram, né? Carl Friedrich Gauss foi o introdutor da congruência a partir de um trabalho realizado em 1801 chamado Disquisitiones Arithmeticae, né, do latim Discussões Aritméticas. Ele tinha 24 anos quando ele desenvolveu esse estudo sobre as congruências, né? E nesse trabalho dele, além de outras questões relacionadas à aritmética, à matemática aritmética propriamente, tinha um estudo relativo à congruência. E também mais tarde haverá, né, refutações a respeito disso, ou questionamentos, ou soluções que aplicam melhorias no que ele pensou, no que Gauss pensou. Tá? Então tá aí, várias ideias usadas na teoria dos números foram introduzidas neste trabalho, até mesmo o símbolo usado na congruência atualmente foi o que Gauss usou naquela época, que são os três tracinhos, né? Vamos seguir adiante? Então, as congruências lineares, qual é a sua aplicabilidade? Então, primeiro de tudo, antes de discutir a aplicabilidade da congruência linear ou da congruência em si mesma, é preciso saber o que significa congruência. Qual é a utilidade? Para que serve essa palavra? O que essa palavra significa? Porque a partir do momento que você sabe o significado da palavra, a etimologia da palavra, mais ou menos, a etimologia, fica mais fácil de deduzir, de estabelecer um mapa mental do que de fato serve esse conhecimento e qual vai ser a aplicabilidade dele. Fica mais interessante, né? Então, a partir da definição primeira, deixa eu ver aqui se eu avancei muito rápido. Não. Vamos desenvolver a aplicabilidade da congruência, né? Então, o que diz na matemática a respeito da congruência, né? Diz-se de números que dão o mesmo resto quando dividimos por um mesmo número módulo congruo, né? Que são tem o mesmo resto. Em álgebra disse que A é congruente a B módulo M se M A menos B. Usamos como símbolo de congruência AB o módulo M. Né? Então a congruência seria mais ou menos isso, né? Em relação a quando os números dão o mesmo resto, quando são divididos por diferença, ou quando são divididos no módulo igual, eles são congruentes, ou seja, são parecidos nesse aspecto. Tá? Então aí está o símbolo da congruência, que foi comentado, que Gauss implementou no livro dele Disquisitiones Arithmeticae, Discussões Aritméticas, lá em 1804, ele tinha 24 anos, ele era um prodígio. Né? E essa é basicamente a fórmula base da congruência linear. A congruente a B módulo de M. Tá?
A gente vai ver. E ali em cima está até demonstrado como se desenvolve isso, né? A é congruente a B, módulo de M se M, módulo de A menos B. Certo? Usamos como símbolo de a congruente AB, módulo M, dessa forma. Tá bom? Aplicação e exemplo. A é congruente a B, módulo M, se M, A menos B, módulo, né? Então a notação está aí. A é congruente B, módulo M. Quando não é congruente, ou seja, incongruente, quando A é incongruente ao módulo de M, se M não é módulo de A menos B. Certo? E a notação vai ser o símbolo de Gauss cortado, como se fosse um não pertence ou não existe, mas é não congruente, incongruente. A letra minúscula M sempre será número inteiro maior que zero. Tá? Portanto, pela definição, dizemos que dois números são congruentes em relação a um outro quando deixam o mesmo resto na divisão por esse outro. Mais uma vez. Portanto, deixa eu colocar aqui uma tela melhor. Isso. Portanto, pela definição, dizemos que dois números são congruentes em relação a algum outro quando deixam o mesmo resto na divisão por esse outro. Certo? Ambos os números divididos por um outro deixam o mesmo resto, eles são congruentes. Certo? Vamos no exemplo? Tem um exemplo aqui nesse slide. Então, exemplo aqui. Ó. Tem um módulo aqui, cortou do mesmo jeito, né? Nas duas faces. Tem um módulo aqui, tem o desenvolvimento da equação do problema, né? A congruente B módulo M. A sendo 15, M sendo 6 e o B sendo 3. Certo? 15 módulo de 3, 15 congruente 3 no módulo de 6, pois 6 módulo de 15 menos 3. Certo? Lemos que 15 é congruente a 3 módulo 6, pois 3 é o resto da divisão de 15 por 6. Certo? É isso aí. 15 dividido por 6. O resto é 3. Certo? Por outro lado, 15 não é congruente a 4 módulo de 6, pois 15 dividido por 4 não tem resto igual às outras divisões teriam, nesse caso. Tá? Vamos avançar. Congruência, né? Então, aqui um exercício de congruência para a gente fazer, a gente pensar um pouco mais sobre isso, né? Verdadeiro ou falso? 15 é congruente a 3 de módulo 6. Separando os elementos, A igual a 15, B igual a 3, M igual a 6. Certo? Então, nesse caso, as duas divisões vão dar o que de resto? Zero. Então, ele é congruente, certo? E eles têm o mesmo elemento, se você dividir também, é 2. Né? 12 por 6 e 6 por 3 dá 2. E o resto é 0. Congruentes, certo? É nesse ponto que a gente precisa chegar, tá? Para entender a congruência, a importância dela mais para frente, tá? Desenvolve-se a operação 6 módulos de 15 menos 3, 6, o módulo de 12, ou seja, 12 por 6 dá 2, a mesma coisa que 6 por 2 dá 3. 6 por 3 dá 2, certo? Portanto, são congruentes, pois seguem a seguinte regra. Dizemos que dois números são congruentes em relação a um outro quando deixam o mesmo resto na divisão por esse outro. Ou seja, deu 0 de resto. Eles são congruentes. Tá ok? Vamos seguir então para o próximo. A princípio, acho que ficou claro, né? Essa questão aqui da congruência linear. Eu pensei que eu tinha colocado uma outra explicação aqui, mas eu acabei não colocando, mas enfim. É isso. Então, olha aí. É verdadeiro. Certo? Então, é verdadeiro. Tá? Vamos seguir adiante. Mais exercíciozinho. Verdadeiro ou falso? 15 congruente a menos 6 e módulo de 5.
Separando os elementos. A 17, B menos 6, E igual a 5. Certo? Ou seja, 15 de modo 17 menos 6 igual a 5. 23, 6 menos 3 por 5. Os restos não são iguais. Certo? Qual que era a regrinha lá? Para ser congruentes. Dizemos que dois números são congruentes em relação a algum outro quando deixam o mesmo resto da divisão por esse outro. Neste caso, não deixaram o mesmo resto, não teria nem cabimento deixar, né? É muito diferente. Portanto, não são congruentes. 17 não é congruente a menos 6 módulo 5, pois 5 não faz um módulo 17 menos 6. Tá? Não é. Certo? Vamos seguir. Então, aqui as propriedades da congruência. Tá? Tem que prestar bastante atenção nisso. A congruente A módulo M. Primeiro. Segundo. Se A congruente B módulo M, então B é congruente a módulo M. Então é a mesma coisa. Se A para B é congruente, então B para A também será congruente no módulo do mesmo M. Tá? Só inverte a posição. Se A congruente B módulo M, B congruente C módulo M, então A igual a C módulo M. Então, se o A é congruente a B e o B é congruente a C, então o A também será congruente a C. Tá? Da mesma forma. Tá? Essa propriedade. Por que é importante a gente saber dessas propriedades? Porque em exercícios, em coisas dificultosas que vão aparecer em atividades, em provas, em questões de provas, às vezes a gente não. Você mata a questão conhecendo. Você mata a questão conhecendo a propriedade da coisa em si. Só por essa propriedade aqui você já saberia a resposta de um exercício. Verdadeiro ou falso? Tal número é congruente de tal número, sendo A congruente de B em tal número? Sim, porque se A é congruente de B em tal módulo, A também vai ser congruente em C em tal módulo, porque B é congruente em C em tal módulo. Então, se você tem o conhecimento dessa propriedade específica nessa questão, você elimina uma questão sem esforço. Ter o conhecimento da propriedade. A mesma coisa com limite, derivada. O limite tem várias propriedades. A derivada tem várias propriedades. A radiciação tem várias propriedades. A potenciação tem várias propriedades. O que mais? Muita coisa tem muitas propriedades. Na matemática, muita coisa tem propriedade. Se você conhece a propriedade, fica mais fácil de você saber como como responder. Né? Então vamos lá, quarta propriedade. Né? Se A é congruente a B no módulo M e C é congruente a D no módulo M, então A mais C igual congruente a B mais D. Certo? Se você somar esses elementos e eles, do modo como está ali, eles vão ser congruentes entre si. Tá? Fato isso. É uma propriedade, é fato. Quinta propriedade. Se A congruente B módulo M, C congruente D módulo M, então A vezes C, B vezes D módulo M. Então a mesma coisa. A diferença é que na propriedade anterior estava somando, na propriedade posterior está multiplicando. Então eles serão congruentes se multiplicarem entre si esses termos. Tá? Se A congruente B módulo M, então A elevado a R igual a B elevado a R módulo M. Tá? Se você fizer a exponencial desse termo e o outro no mesmo termo exponencial, eles serão congruentes à mesma coisa. Tá? Não importa se você levar a 15 e o outro a 15, eles serão em propriedade. Tá? E a sétima propriedade, A mais C igual a B mais C módulo M, C e somente C, A congruente B módulo M. Só vai poder somar esses termos, voltando na propriedade 4, se realmente o termo A for congruente com o termo B. Se eles não forem congruentes, isso não vai acontecer, tá? Não vai. Olha aí, se AB for congruente, A vezes B for congruente a A vezes BC no módulo M, e o máximo divisor comum AM igual a 1, então B congruente a C. O máximo divisor comum entre o termo A no módulo M. Tá? E essas são as propriedades. Então, atentem-se muito
Numa próxima aula que a gente for desenvolver de fato exercícios sobre congruências, porque nessa aula eu pretendo dar só um overview acerca das disciplinas, né, do que se vai ser estudado em relação ao ciclo 3. E a gente pode prosseguir nas outras aulas, especificando cada ponto aqui tratado, para abranger a especificidade da coisa. Então, a congruência é isso. É quando os números divididos eles dão o mesmo resto. São congruentes, né? Como que colineares. Então, a partir disso, a gente pode explorar essas propriedades e fazer exercício de cada propriedade. Se a gente for desenvolver tudo isso aqui nessa aula, vai dar mais de 2 horas de aula. Não é esse o objetivo. Hoje o objetivo é aprender o que é a coisa em si, que existem propriedades, que essas propriedades conversam com essas propriedades, elas conversam com a disciplina, conversam com a conta, e elas são importantes e deve ser decorado, deve saber, para poder desenvolver o exercício de maneira correta e com lógica e com os macetes. Como é que você resolve isso rápido? É porque eu conheço a propriedade. Não é um macete, é a propriedade da coisa. Então, quando você conhece a propriedade da coisa, você tem autoridade de conhecimento em si, em relação à coisa em si. Tá? Vamos avançar. Então, o resto de divisão e teoremas. Né? Então, a gente vai explorar dois teoremas. Na teoria dos números existem várias teorias. A disciplina se chama a teoria dos números. Então, o que se estuda a teoria dos números? A relação dos números, a teoria dos números, a função dos números, quais são os números, que tipos de número existe, que tipo de ordem existe, como é aplicado, como é desenvolvido, como é calculado, como é colocado. Tá? E na teoria dos números, muito se é falado sobre duas teorias. A teoria do pequeno teorema de Fermat e a teoria da divisão do resto, a teoria chinesa do resto. Tá? Então, quem é Fermat? Fermat fez, né? Então, o teorema de Fermat, qual é a função do teorema de Fermat? Espera aí, deixa eu colocar aqui. O teorema de Fermat, que originou o teste de primalidade de Fermat, oferece um teste simples e eficiente para ignorar números não primos. Qualquer número que falhe o teste não é primo ou pode ser pseudo-primo. Tá? Por que é importante saber se o número é primo ou não? Porque a congruência ela ajuda a achar o resto. Certo? Se o número é congruente ou não. Ok. O teorema de Fermat vai identificar se é primo ou não o número. Né? Qual é a relação disso? Porque ele vai de encontro com a congruência. Né? Que é o número primo dividido por 1 por ele mesmo. Ponto. Então, quando ele engloba isso dentro da congruência, você facilita o conhecimento de saber quais números são congruentes ou não entre si. Entre eles. Ainda mais cômodo. Então, por razoavelmente é isso. Seria isso, tá? A função de se adequar a essas teorias dentro da congruência, porque elas estão associadas por conta disso. Conhecer o número primo te ajuda a saber o que seria congruente ou não, por conta do resto, por conta da divisibilidade, do que ele é ou não. Tá claro? Seguinte. Então aqui tem um resumo da teoria de Fermat, né? Assuma-se o máximo divisor comum AB como o máximo divisor comum entre A e B. Bom, eu acabei de falar. Se M é primo, não envolve o módulo. Então, para qualquer A, tal que o máximo divisor comum de A e M é igual a 1, temos o A elevado a M menos 1 igual, congruente a 1 módulo de 1. Tá? Isso se ele for a M menos 1. Né? Se M não é primo, ainda é possível, embora pouco provável, que o supradito se verifique. Né? Ou seja, né? Se ele for primo, essa vai ser a solução. Se ele não for, pode ser que aconteça sim, que existem alguns números que fogem dessa alçada e que vão ser desenvolvidos depois por uma outra pessoa que vai refutar, não, vai recalcular e aperfeiçoar a doutrina dessa teoria de Fermat. Eu falei para vocês, existem algumas teorias, como a de Gauss, que eles foram de 1804, então as teorias antigas vêm novos estudos em cima disso, eles vão aperfeiçoando, eles vão encontrando brechas e vão amarrando de melhor forma. Então, aí identifica o número primo? Sim. Identifica se ele é primo ou não, que aí fica fácil de saber a congruência. No entanto, alguns números passam nesse teste, né? E são os números que depois vai
vai acontecer uma outra teoria, que eu não vou tratar aqui agora, porque não é o plano de aula, que vai especificar que números são esses e por que eles fogem da alçada dessa teoria. Né? Então, se M é ímpar, composto e A um inteiro, de tal modo que seja 1, lá, diz que M é um pseudoprimo para basear. E é um número não primo que passa no teste de Fermat. Tá? Então, verifica-se, portanto, que que o pequeno teorema de Fermat serve para calcular o resto da divisão a partir de um determinado número primo. Certo? Por conta disso também é importante saber do teorema de Fermat. Tá bom? Vamos avançar aqui. E aqui a teoria chinesa do resto. A origem desse teorema surgiu a partir dos problemas antigos relacionados com a astronomia, que estavam ligados aos movimentos periódicos dos corpos celestes. Essa denominação deve-se aos antigos matemáticos chineses. Ora, o calendário é formado a partir da observação astral, né, do movimento dos astros, do movimento celeste, como eles se movimentam, etc. A partir disso, muitas culturas, sobretudo culturas antigas, elas extraíam a partir disso modos de calcular calendário, como por exemplo as fases da Lua. Né? Existiu na antiguidade um período que se usava um calendário lunar. Em alguns povos você vai identificar isso nos maias, por exemplo. Né? Lunar, né? Calendário lunar, e por datas também, por ciclos. Né? Então, cada começo e cada fim de um ciclo determinava um período, né, de colheita, de plantio. Tudo isso foi extraído da natureza, da realidade, do cotidiano, para se formular um conhecimento. Né? Eu acabei de dar uma aula de geometria, geometria espacial, e dentro dessa aula de geometria espacial, eu acabei falando sobre isso. Eles pegavam a realidade, os antigos, né? O que acontecia, de acordo com a contingência que eles viviam, eles conseguiam extrair o conhecimento disso e transformar numa teoria. Né? Então a matemática é assim também. Todas as ciências são assim, todas as disciplinas são assim. Dependendo da contingência que você tem, que você vive, você vai ser forçado, a roda vai ser forçada a girar para desenvolver uma teoria, algo novo, né, para solucionar um problema. Há um problema aqui, a gente não sabe como resolver. Como é que se divide o átomo? Como é que se divide o núcleo do átomo? O que será que está atrás disso? Então, sempre por contingência, por questões, uma doença como a Covid, né? Então é obrigado a fazer uma vacina, a descobrir a codificação genética do vírus, da onde veio esse vírus chinês, etc. Né? O teorema é atribuído primeiramente ao matemático chinês Sun Tzu Xuanxin, tendo uma de suas primeiras aparições no Manual de Aritmética do Mestre Sun. Se eu não me engano, esse é o autor da Arte da Guerra. Fantástico. Um livro chinês que data de 287 d.C. a 473 d.C. Ele foi desenvolvido simultaneamente por gregos e chineses com o intuito de resolver alguns problemas relativos à astronomia. Então, por isso, algumas contas não fechavam, alguns calendários não batiam, alguns astros fugiam da rota que eles previam. Eles queriam saber por que eles ficavam desenvolveram isso, os dias não batiam. Né? Então, a gente tem um calendário juliano que estava defasado em 10 dias aproximadamente, um calendário gregoriano que foi completamente adequado de modo perfeito para o Papa São Gregório. Então, por conta desse tipo de problema, a contingência, como eu disse, da contingência existente, eles foram obrigados a desenvolver essas teorias. Tá? Então, vamos passar aqui na teoria dos números. O teorema chinês do resto define que um sistema de congruências lineares de módulos coprimos entre si admite uma solução simultânea referente ao produto dos módulos calculados no sistema. Define que um sistema de congruências lineares, um sisteminha, certo? De módulos coprimos entre si admite uma solução simultânea referente ao produto dos módulos calculados no sistema. Tá? Então, a origem desse teorema surgiu a partir de problemas antigos relacionados com a astronomia que estavam ligados aos movimentos periódicos dos corpos celestes. Essa denominação aos antigos matemáticos chineses. Então, seja N1, N2, N3, e NK.
Números inteiros positivos, tais que o máximo divisor comum seja 1 igual a 1 para i diferente de j. Certo? Sistema de congruências lineares. Aqui um sistema. Admite uma solução simultânea, que é única, modo o inteiro n, que é resultado da multiplicação de n1 por n2 sucessivamente, como se fosse uma progressão geométrica ou aritmética. Tá? Vamos avançar aqui. Então, exemplo aqui para ficar mais evidente, mais claro que a gente está conversando, que parece bem complicado, né? Um camponês tem um certo número de ovos. Quando dividir por 3, sobra-lhe 1. Quando dividir por 4, sobram-lhe 2. E quando dividir por 5, sobram-lhe 3. Quantos ovos tem um camponês? Se ele dividir por 3, resta 1. Se ele dividir por 4, resta 2. Se ele dividir por 5, resta 3. Então, sendo x1 congruente a 1 módulo de 3 e depois módulo de 4, que são as divisões, né? E depois o resto de 3 é um módulo 5, sabemos que qualquer solução x do sistema tem que satisfazer x congruente 1 mais 3y. Tá? Para algum y pertence a números inteiros. Tá? Sendo que y pertence a números inteiros. Substituímos na segunda equação e ficamos 3y mais i congruente a 2 módulo de 4 e assim por diante. Tá? Portanto, y mais 3 mais 4z, x, y, z, tá? São os termos, né? Pertence x e x igual a 1 mais 3, módulo de 3 mais 4 igual a 10 mais 12z. Z é uma nova incógnita que será substituída na terceira equação. Tá? Ali aderir uma incógnita nova para conseguir solucionar esse problema. No lugar de x, inserimos 12z mais 10. Tá? Então fica todo módulo de novo. Todo esse módulo conclui. Z é igual a 4 mais 5w, outra incógnita. X igual a 10 mais 12, 4 mais 5w igual a 58 mais 60w. O camponês poderia ter 58 ovos, ou 118, ou 178. Então, resolveu? Mais ou menos. Mas a questão é do resto. A partir do resto que ele deu, foi-se possível compreender o que? O que o camponês poderia ter. Depende da soma. Certo? E da congruência. Por que depende da congruência? Também da congruência, porque senão não teria esses resultados. Tá? A aritmética do calendário. Para a gente fechar essa aula, né? É só um overview geral acima de tudo. Para a gente poder desenvolver depois, subsequentemente, esse cada termo. Tá? Então, como eu citei agora razoavelmente, existia problemas com o calendário na antiguidade, isso foi se arrastando ao longo dos séculos, até aconteceu o calendário gregoriano, foi emitido uma bula pelo Papa Gregório, que pôs fim a tudo isso. Tá? Então, como se constitui, tem os problemas dos anos bissextos, o que são os anos bissextos, o início e fim de data, como calcula, a gente pegou um exercíciozinho para desenvolver. Tá? Vamos ver. Então, o calendário gregoriano, ele foi um calendário de origem europeia, utilizado pela maioria dos países, foi promulgado pelo Papa Gregório XIII, no século XVI, pela boa Intergravíssima, e substituiu o calendário juliano, que foi do Júlio César, né? Então, o Papa Gregório XIII ele reuniu um grupo de especialistas para corrigir o calendário juliano. O objetivo da mudança era fazer regressar o equinócio de primavera para o dia 21 de março e desfazer o erro de 10 dias existentes na época. Havia 10 dias a mais no calendário. Tá? A comissão preparou o documento, compêndio, no século XVII, em 1577, enviado aos anos seguintes aos príncipes matemáticos para dar seu parecer. Após 5 anos de tudo, foi promulgada a Bula Papal Intergravíssima e colocou fim a essa questão dos 10 dias. De fato, estava errado, foi alterado do calendário juliano para o gregoriano. Tá? A diferença entre esses dois calendários está na duração considerada do ano. No juliano, são 365,25 dias e 365,2425 no gregoriano. Parece uma mudança absurdamente pequena, mas faz total diferença. Essa mudança dava uma diferença de 10 dias no calendário. Então, é uma coisa absurda, errante, né? E, consequentemente, alterava datas, coisas, etc. Tá? E nas regras para a recuperação do dia perdido, acumulado, deixa eu pôr aqui.
durante os anos devido à fração de dias na duração do ano considerado. Note que atualmente sabemos ser a duração do ano tropical de 325, 24, 21 e 90 dias. Devido às diferenças entre as durações do ano consideradas nesses dois calendários e a duração verificada, o ano tropical se defasa de um dia a cada 128 anos no calendário juliano e a cada 3.300 anos no calendário gregoriano. O calendário juliano estava 10 dias atrasado em relação ao ano tropical, quando o calendário gregoriano foi decretado. Por isso constou na bula papal que 10 dias do mês de outubro deveriam ser pulados, passando o calendário do dia 4 de outubro imediatamente para o dia 15. Os dias 5 a 14 de outubro de 1582 não constam da história daqueles países que imediatamente adotaram o novo calendário. Então, houve um apagão na história desses dias por conta da implantação do calendário gregoriano, substituindo o calendário juliano. Então você vê a importância do resto, de uma divisão, do resto de um cálculo, de saber a congruência de números. Acaba carregando até nisso, a aritmética de um calendário. Na história, houve um apagão na história por causa de resto. Impressionante, né? Olha, ó, exercício problema de data. O ano de 2013 começou numa terça-feira. Em que dia da semana cairá o último dia desse ano? Então, primeira coisa, vamos lá. Tem que saber quantos dias tem um ano. Em suma, 365 dias. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. E quantas semanas tem no ano? Geralmente 52 semanas completas. Então, se o ano começou numa terça-feira, em que dia da semana cairá o último dia desse ano? Então, por lei, por decreto, tá? Se o ano tem 365 dias, o ano deve começar e terminar no mesmo dia da semana. Tá? Por quê? Né? Se não fosse assim, se a gente fosse seguir as 52 semanas à risca, ele começaria numa terça e terminaria numa segunda. No entanto, quando a gente divide 365 dias por 7 dias da semana, resta um. Esse resto um é um dia a mais. Então a gente joga um dia a mais, que dá o quê? A terça-feira. Exceto para anos bissextos. Tá? Então, nesse caso, qual seria o último dia desse ano? Seria numa terça-feira também. Tá? O ano de 2017 começou numa terça-feira. Em que dia cairá o último dia de 2021? Separando os elementos novamente. 365 dias tem um ano, a semana tem 7 dias. E as semanas por anos são 52 semanas completas, certo? Desenvolvendo o cálculo, né? Seguindo a propriedade, se um ano tem 365 dias, o ano começará e terminará no mesmo dia. Ok. Da semana devido ao resto 1 da operação que a gente fez lá atrás, exceto por anos bissextos. Só que 2015, 2017, 2018, 2019, a partir de 2020 são anos bissextos. Quando a gente acrescenta um dia a mais no ano bissexto, por conta daquele quebradinho que a gente viu aqui, ó. Quantos dias tem o ano? Calendário gregoriano, 365, 20,24, 25. Esse valor arredondado vezes 4, ou vezes 365 vezes 4, ele dá um dia. Certo? A cada 4 anos, praticamente, se acrescenta um dia. Que é o dia 29 de fevereiro. Tá? Então aqui, ó, se o ano começa num dia e tem que terminar no mesmo dia da semana, pode olhar no seu calendário, constar. Então, o 2020 começou numa quarta-feira, a gente segue a mesma ordem. 2017 começou, coloquei até errado. 2017 não começou numa terça-feira, deixa eu conferir aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui no meu calendário. Ó, vou até projetar aqui para vocês. Não dá para projetar. Peraí, 2017. 2017 começou num domingo. Eu coloquei terça-feira, mas tá errado. Aqui eu peguei o anunciado anterior. 2017 começou num domingo. Ele termina num domingo. E 2018 também na segunda, termina na segunda. 2019 na terça. E 2020 começa na quarta, termina na quarta. 2021 não.
é um ano bissexto. A gente acrescenta mais um dia, certo? E aí fica dessa forma, certo? Na verdade, 2020, 2021, deixa eu ver aqui. Isso, porque quinta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Tá? Fica sempre um dia e termina um dia depois. Começa na quinta e termina na sexta. Tá? Tem que arrumar isso aí também, desculpa. Mas é isso. Acho que ficou claro, né? Essa questão. Então, vamos como identificar um ano bissexto. Se um ano for múltiplo de 4, ele é bissexto. Se os dois últimos algarismos do ano foram múltiplos de 4, 2020 é um ano bissexto? É um ano bissexto. 2021, 2022, certo? Se o ano for múltiplo de 4 e 100, não é. Então eu fiz uma anotação aí. O ano de 2100 não será bissexto, pois o ano celeste não corresponde ao ano do calendário, sobrando 6 horas a cada translação do astro. Terra, no caso, né? Na teoria de que a Terra tá bom. Quando acumulado, essas 6 horas dão praticamente um dia a mais. Certo? 6 horas a cada ano. 6, 12, 18, 24. Certo? Dá um dia a mais. Acrescenta um dia. Certo? No entanto, essa correção acaba com a defasagem de agregar um tempo a mais quando 100 vezes acrescenta-se um dia. Se acrescentar aquele valor 100 vezes, ele vai virar um dia a mais. Aí ele vai se retirar. Então, no ano de 1900 isso aconteceu. Então, a gente só vai ver em 1900 isso aconteceu. Em 2100 a gente vai ver isso. E quando o número for múltiplo de 400 e 400, acontece o reverso. Vai ter que retirar no ano de 2400. Entendeu? Por conta disso. Tá? Então, ficaria assim. O ano não bissextos. Começa na segunda, termina na segunda. Começa na terça, termina na terça, começa na quarta, termina na quarta, começa na quinta, termina na quinta, começa na sexta, termina na sexta. Porque estava errado no outro slide, né? Começa na segunda, termina na sexta, os 9 sextos. Terça na quarta, quinta na sexta, sábado no domingo, domingo na sétima. Tá bom? Então, esse foi um overview acerca da congruência, reto de divisão, mecanismo de calendário e dados. Espero que tenha ficado claro. Eu agradeço a todos pela participação, desejo uma boa tarde e muito obrigado pela companhia.